entrar na página que vai iniciar uma nova transmissão. Olá, meus amigos. Boa noite. Que as bênçãos de Jesus envolvam os nossos corações em vibrações de muita paz. Tivemos um pequeno probleminha com o nosso link do Lares Unidos e agora estamos aqui em outro link para realizarmos a nossa palestra Afinidade e Sintonia, rogando a Jesus para que possa nos abençoar e possa nos envolver em suas vibrações de paz. Para nós iniciarmos os nossos trabalhos dessa noite, nós vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos corações ao mais alto, para podermos, dessa forma, realizar a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos. Queríamos saber, por favor, dos nossos internautas, antes de nós fazermos a nossa prece, aqueles que já estão conosco, se o som está bom. Vocês poderiam escrever aí no chat, por favor, se vocês estão conseguindo me escutar perfeitamente. João Lúcio, Sidney, Kelly Barbosa, está tudo certo o som? Por favor. Ok. Vou colocar o fone para ver se vai melhorar um pouco. Com o fone vocês me escutam? Tá tudo certo? O som está ok com o fone agora? Ok. Então vamos nos preparar para o nosso encontro. Desculpe aí a dificuldade com o nosso link nessa noite para a nossa palestra sobre afinidade e sintonia. Vamos orar. Senhor Jesus, Mestre amado, nessa noite de bênçãos, em que nós nos encontramos reunidos em Seu nome, buscamos, Senhor, elevar os nossos pensamentos ao mais alto, rogando a Tua presença entre nós, que os benfeitores e os amigos espirituais que por nós se interessam possam nos envolver, nos fortalecer, para que o nosso trabalho dessa noite possa levar a tantos quantos estejam conosco a paz, a harmonia e principalmente a tua mensagem que nos fortalece, nos orienta e busca traçar os roteiros seguros para a nossa iluminação interior. Sê conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Naquele último encontro de Jesus com seus apóstolos, naquela quinta-feira à noite, quando Jesus realizou a Santa Ceia, que foi a despedida dele e dos seus apóstolos, foi um momento em que ele nos trouxe grandes ensinamentos, muitas reflexões para o nosso dia a dia. Em determinado instante, Filipe, um dos apóstolos de Jesus, olhando nos olhos do Mestre, lhe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. Queremos vê-lo, queremos percebê-lo. E Jesus, com muita tranquilidade, ele responde: Convives comigo há muito tempo e ainda não o conhece? Eu e o Pai somos um. A fala de Jesus
no início das nossas reflexões à noite de hoje, nos fazem pensar sobre a proposta da afinidade e da sintonia, para que nós possamos, dessa forma, compreender como se dá o entrelaçamento destes processos da sintonização, criando afinidade com aqueles que estão ao nosso entorno. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. O benfeitor espiritual Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 8, intitulado Associação, teve ocasião de afirmar que a associação, ela mora em todas as coisas. Ela preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. A lei de afinidade e de sintonia está em nosso entorno, está muito mais presente na nossa vida do que nós imaginamos. No livro A Caminho da Luz, o mesmo benfeitor espiritual Emmanuel, ele nos narra que quando os gases estelares pululavam no universo, pelas mãos augustas dos engenheiros siderais e sob a tutela de Jesus, aquelas partículas, elas foram aglutinadas para a formação dos planetas e, consequentemente, para a criação do planeta Terra. Quando o espermatozoide ele caminha em direção ao óvulo, fecundando, formando a célula ovo, aquelas células, elas associam-se e multiplicam-se por meio da meiose e da mitose e vão formar o organismo humano. O nosso corpo é uma aglutinação, uma associação de células. Portanto, tudo à nossa volta está relacionado a este processo de sintonia e de afinidade. Um grande sábio grego chamado Demócrito, ele disse que os átomos, que são invisíveis ao olhar humano, eles agrupam-se. A feição dos pombos à cata de comida, formando assim os corpos que nós conhecemos. Na nossa vida comum, no nosso dia a dia, essa interação, ela se dá da mesma forma. A todo instante, nós entramos em ressonância com as correntes mentais daqueles que são os nossos semelhantes. Nós assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como nós pensamos. E isso se dá porque no cruzamento das nossas ondas mentais, neste processo de sintonia, nós vamos afinando as nossas energias. A doutrina espírita nos ensina que pensamento é vida, que a nossos pensamentos, eles formam telas mentais que são projetadas no alto da nossa cabeça, como se fossem telas de cinema, onde são projetados os filmes. E esses pensamentos, que são ideoplastizados, eles aglutinam energias. E essas energias é que nos fazem aproximar uns dos outros. Então, o questionamento que nós temos a fazer nessa noite, ao falar deste tema, é como são formados os ideais coletivos.
como são formadas as amizades, os elos de afeto, as lutas libertárias, as guerras, os motins. Tudo isso é criado por um processo de sintonia e de afinidade. À medida que nós vamos sentindo, mentalizando, verbalizando ou mesmo agindo, nós vamos sintonizando com as emoções, com os ideais de todas as pessoas que estão ao nosso entorno, as pessoas encarnadas. E automaticamente nós vamos criando também essa vinculação com os espíritos desencarnados. É uma faixa de simpatia que vai se estendendo e aglutinando essas energias para junto de nós. Então, a todo instante, nós estamos atraindo e estamos repelindo energias que nos fortificam, ora para o bem, ora para o mal. Porque a direção somos nós que vamos dar. Somos nós que vamos escolher qual tipo de afinidade que nós vamos criar diante das atitudes que nós vamos tomar. Para nós entendermos isso de uma forma mais prática, nós vamos dar um exemplo também do Evangelho. Narra-nos os evangelistas que na cidade de Cesareia de Filipe encontrava-se Jesus com seus apóstolos. Em determinado instante, o mestre perguntou: quem dizem os homens ser o filho do homem? Ou, em outras palavras, quem dizem os homens que eu sou? E os apóstolos se entreolharam, e um deles disse: alguns dizem, Senhor, que tu és Elias. Outros dizem que tu és Jeremias, respondeu outro. Alguns outros ainda dizem que tu és um dos profetas que voltou. Mas como Jesus não era nenhuma dessas personalidades, o mestre então pergunta: e tu, Simão Pedro, quem dizes que eu sou? Simão Pedro, ele é tomado de um influxo, de uma vibração, diz o Evangelho. Ele estava sentado, ele levanta-se e responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a primeira vez no Evangelho que Jesus é reconhecido como Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo significa iluminado. Todos nós vamos nos cristificar um dia. E Jesus, então, olhando para o apóstolo mais velho, lhe diz: em verdade te digo, que não foram nem a carne nem o sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, Simão Pedro foi portador de uma comunicação. Ele abriu uma sintonia, afinizou-se com uma energia que lhe trouxe a informação, a mensagem de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porém, naquele exato momento, Jesus diz aos seus apóstolos: é necessário que o Filho do Homem retorne à Judéia, e o Filho do Homem será levado à crucificação. Será traído, negado e morto. Simão Pedro, que estava ao lado de Jesus, ele logo diz: mas isso não vai te acontecer, Senhor, porque se preciso for, nós daremos a vida por ti. Então Jesus coloca as suas mãos pesadas no ombro de Simão Pedro, o afasta e diz: afasta-te de mim, Satanás. Essa passagem evangélica, ela deixa muito nítida
o processo que nós estamos tentando compreender nessa noite, de sintonia e de afinidade. Claro que Simão Pedro não era o Satanás, mas naquele instante Simão Pedro estava abrindo o canal de sintonia para que espíritos menos felizes pudessem se comunicar por meio dele. Então, na mesma hora, Simão Pedro, ele foi portador de um influxo divino que trouxe a mensagem de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas ao mesmo instante, ele é portador da mensagem dos espíritos infelizes. Porque todo este processo de comunicação mediúnica, ou mesmo das nossas relações do dia a dia, se dão pela sintonia e pela afinidade, em que nós vamos atraindo para junto de nós, de acordo com a nossa sintonia, energias positivas e negativas. Quando Jesus diz aos apóstolos que ele iria retornar à Judéia, onde todos já estavam perseguindo ao Mestre, e ele diz que seria crucificado, seria negado e traído, talvez no coração de Simão Pedro despontou o medo, a dúvida, e ele então, naquele instante, ele começa a abrir uma sintonia negativa e abre campo para trazer aquela mensagem infeliz. O benfeitor espiritual Fritz Schein, nosso mentor, em certa ocasião, de uma forma muito didática, ele nos ensinou uma maneira muito simples de nós sabermos o que é sintonia e afinidade. Porque nós tínhamos muita dificuldade de entender isso. Mesmo lendo os livros, mesmo lendo essa mensagem de Emmanuel no livro Pensamento e Vida. E ele nos disse que a sintonia e a afinidade podem ser comparadas a uma emissora de rádio. Quando nós entramos dentro do nosso carro, ou quando nós chegamos à nossa casa e ligamos o rádio, nós sintonizamos com uma emissora. Quando nós sintonizamos com a emissora, ela tem a sua programação. Uma música, seja uma notícia, uma telenovela. Existem rádios de todos os tipos de programações. Então vamos supor, dar um exemplo, de que nós ligamos uma rádio e ela está tocando música sertaneja. E nós não gostamos de música sertaneja. Nós preferimos a música popular brasileira, MPB. Então, o que nós fazemos? Nós procuramos outra sintonia. Nós procuramos outra rádio que esteja tocando MPB. Então, quando nós mudamos a sintonia e passamos para outra rádio, a outra rádio está tocando música clássica. Também não é o estilo de música que nós queremos ouvir. Nós mudamos de novo a sintonia, até encontrarmos a música popular brasileira, que é aquela que nós gostamos. Contudo, existem muitas rádios que elas têm uma programação específica. Hoje nós temos rádios que tocam só música popular brasileira, só música clássica, só música religiosa. Existem para todos os gostos. Então vamos supor que haja uma rádio que só toque música popular brasileira. O que vai acontecer? Todas as vezes que nós ligarmos a rádio, seja na nossa casa ou no nosso carro, nós vamos sintonizar com essa emissora e vamos criar com ela uma afinidade. Não vamos apenas sintonizar, nós vamos nos afinar com ela. E todas as vezes queremos escutar apenas aquela rádio. Exatamente assim acontece na nossa vida. Ora nós sintonizamos com uma coisa, ora sintonizamos com outra,
até que chega o momento em que nós criamos a afinidade. E estabelecemos, então, um contato mais próximo, seja em ideais, seja com pessoas. Vamos continuar exemplificando para nós entendermos melhor. No casamento. O nosso casamento é estabelecido por um processo de sintonia e de afinidade. Quando nós conhecemos alguém, nos apaixonamos, nos enamoramos. Quando os primeiros movimentações são realizadas antes do casamento, no período do namoro, isso se dá por uma sintonia. Ninguém namora com alguém sem ter sintonia com aquela pessoa. Então criamos a sintonia. E à medida que nós vamos namorando, porque o namoro é justamente para isso, nós vamos estreitando esses laços. Vamos nos afinando com essa pessoa, até percebermos se aquela pessoa que nós estamos nos relacionando é ou não é a pessoa que nós desejamos para estar do nosso lado. Porque quando nós estamos namorando, e o namoro, conforme nós dissemos, existe para isso, e nós não temos sintonia, nós terminamos aquele namoro para procurar outra pessoa que vai se adequar àquilo que nós estamos procurando, para criar essa afinidade. São chamadas as almas afins. Quando nós estabelecemos estes elos, não apenas de sintonia, mas de afinidade. No processo da amizade, a mesma coisa. Nós conhecemos uma pessoa e criamos com ela um elo de simpatia, ou seja, de sintonia. Ela tem os mesmos ideais, ela tem os mesmos gostos, os mesmos objetivos. Então, nós vamos estreitando aquela relação até o momento em que nós nos afinamos com ela e estabelecemos um elo duradouro de amizade. Essa amizade ela se fortalece à medida que os anos passam, porque do contrário será apenas um coleguismo. É muito confundido o coleguismo com a amizade. Quando, por exemplo, nós temos um vício, vamos citar a bebida alcoólica. Nós bebemos, saímos de casa, vamos aos bares, aos restaurantes. Não somos casados, somos solteiros, e então nós começamos a criar sintonias com pessoas que estão naquele bar, também solteiras, e vamos estabelecendo elos de coleguismo. Então vamos ser os colegas de bebida, por causa da sintonia que nós temos. Ou seja, pessoas que têm o mesmo ideal. E então nós vamos estabelecendo este elo, que pode se fortalecer e tornar amizade, mas a maioria das vezes é um elo frágil, apenas de sintonia. Porque aí, com o passar dos anos, vamos supor que nós bebíamos e agora queremos parar de beber. Decidimos que vamos deixar o alcoolismo. O que acontece? Nós nos afastamos dos bares, daquela mesma vida que nós tínhamos, e é natural que aquelas pessoas que estavam no nosso relacionamento, elas se afastem. Por quê? Não há mais sintonia. Não tem mais o mesmo objetivo. Nós vamos criar, então, esses elos com outras pessoas que tenham a mesma sintonia. Então, é muito simples. Como é que este processo está presente na nossa vida? Isso se dá também com os ideais. As manifestações públicas que ocorrem nas ruas é um processo de sintonia, onde as pessoas com o mesmo ideal, elas se juntam para protestar, para ir em busca dos seus interesses. E esses protestos, eles são dos mais variados. Desde a década de 60, com o hipismo, quando os jovens se reuniram, milhares deles, na praça de Woodstock, e ficaram 3 dias exercitando o sexo, as drogas e o rock and roll. Como também tivemos o povo nas ruas
para as diretas já, para os impeachments que o nosso país vivenciou, ou ainda a união de pessoas numa mesma sintonia para a Segunda Guerra Mundial, que matou milhões de pessoas. São as mentes que vão se interligando e que vão se afinando para pôr em prática os seus ideais. As instituições religiosas. Hoje nós estamos falando sobre, neste canal do Grupo Espírita Lares Unidos. Esses companheiros, eles se uniram, se sintonizaram com o mesmo ideal espírita, fundaram o Lares Unidos, em Sabará, aqui nas Minas Gerais, e então afinaram, buscaram estabelecer elos afetivos para se tornarem uma família que vai além da consanguinidade. E não apenas aqui na Terra esses processos se dão, também no mundo espiritual. Quando nós desencarnamos, nós vamos nos sintonizar com as vibrações de mesmo teor. O céu e o inferno, que não são lugares fechados, são estados íntimos da nossa alma, é este processo de emanação de energias que nos atormentam ou nos felicitam. E quando nós desencarnamos, nós nos unimos a outros espíritos que têm aquele mesmo patamar evolutivo. E estes espíritos unidos ideoplastizam, criam pela mente as colônias espirituais. Então, a colônia Nosso Lar, o Umbral, o Vale dos Suicidas, a colônia Redenção, a colônia Novos Horizontes, todas essas colônias, tanto as produtivas quanto as infelizes, elas são criadas pela mente de espíritos que se unem no mesmo ideal, sintonizam, se afinam e vivem juntos. Então, Emmanuel deixa muito claro na mensagem: em qualquer providência e em qualquer opinião, nós somos sempre a soma de muitos. Algo muito presente na nossa vida, que mostra afinidade e sintonia. Estamos numa reunião, seja uma reunião de negócios, uma reunião administrativa, ou mesmo uma reunião com caráter religioso para decidir administrativamente as questões de uma instituição. Naquela reunião estão várias pessoas. De repente, nós temos vontade de dizer alguma coisa. Recebemos uma intuição para fazer dessa ou daquela forma um determinado projeto. Mas nós não chegamos a verbalizar. Pensamos, mas não falamos. Daí a pouco, uma outra pessoa que está na reunião, ela fala a mesma coisa. Ela fala aquilo que nós estávamos pensando. Processo de sintonia e de afinidade, de associação. Mas o que move a nossa sintonia e a nossa afinidade? É uma palavra bem pequena, chamada desejo. O desejo é a alavanca dos nossos sentimentos, que vão gerando a energia que nós consumimos e que nos unem. Então é preciso nós refletirmos qual é o nosso foco, qual é o nosso desejo. Porque a partir do nosso desejo é que nós vamos criando ao nosso entorno esse processo de sintonia e de afinidade. Porque se o nosso foco está em torno, por exemplo, do defeito dos outros, se nós passamos uma vida olhando para fora, olhando para o comportamento do nosso parente, do nosso marido, da nossa esposa, do nosso filho, ou mesmo do desconhecido, para poder julgá-lo, Emmanuel
diz algo muito interessante. Sabe o que acontece? O espelho da nossa mente começa a refletir de forma imediata aquelas imagens deprimentes que nós estamos criando, porque nós olhamos para o outro, passamos a julgá-lo no seu comportamento. Então a nossa mente, ela vai introjetando aquela informação. Vai sendo alimentada a nossa mente, porque é um alimento o pensamento, e vai digerindo. A nossa imaginação, ela vai digerindo aquele pensamento. E de repente, quando nós menos imaginamos, o nosso psiquismo incorpora aquele comportamento. Nós assimilamos aquele comportamento e estamos agindo da mesma forma. Daí a pouco, quando nós assustamos, nós estamos fazendo do mesmo jeito que aquela pessoa que nós criticamos fazia. Justamente porque nos sintonizamos. Criamos esse processo de afinação com a atitude do outro e acabamos por vivenciar também. Nós temos esse poder na nossa mente de vivenciar tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós falamos e escutamos. Se alguém nos conta uma história, nós criamos essa história na nossa mente. À medida que a pessoa vai narrando a história, nós criamos aqueles clichês daquilo que está sendo contado. Quando nós assistimos o noticiário e vemos uma cena deprimente, às vezes não mostra a cena, mas relata. Quando o jornalista conta como ocorreu o fato, nós começamos a criar aquilo na nossa mente. Às vezes temos até aquela repulsa quando vai contando com riqueza de detalhes o acontecimento. Isso se dá, meus amigos, quando nós assistimos novelas e filmes. Nós sabemos que é uma ficção, porque a maioria dos filmes são ficção. As novelas são criações, mas nós vivemos a vida dos personagens. Quando nós assistimos uma novela, nós torcemos para o mocinho e a mocinha. Nós queremos que a pessoa má, ela pague pelos seus erros. E quando acontece alguma coisa na novela, não é possível. Deus do céu, mas ninguém vai punir essa pessoa. Nós começamos a criar ao nosso entorno toda uma criação mental a respeito do que nós estamos assistindo. E às vezes isso é tão forte em nós que nós confundimos o personagem com o ator ou atriz. Então acaba a novela e nós vemos a atriz dando uma entrevista, a nossa mente já reflete o personagem. E há artistas que são detestados até hoje por causa de alguns personagens que fizeram, ficaram marcados. Então, se na vida fictícia, na ilusão e na fantasia da televisão, nós vivenciamos todas essas emoções, imaginemos na vida real. O quanto nós desesperamos, o quanto nós choramos, o quanto nós xingamos, criando esse processo de sintonização negativa ou positiva. Quando nós vamos a um jogo de futebol, para aqueles que gostam, contagiam-se, brigam com o juiz, vibram com o gol, às vezes xingam os jogadores porque entram naquela sintonia. As competições, em todas as situações. Por isso é importante nós refletirmos sobre o que nós estamos trazendo para dentro do nosso lar. Principalmente no período noturno. Porque o período noturno é o período que vai anteceder o nosso sono físico. Então nós assentamos diante da televisão, diante do computador, ligamos uma informação, acompanhamos uma telenovela, ou mesmo um filme, e a nossa mente se encharca com aquelas informações. Quando nós vamos dormir,
é natural que a mente que pôde absorver aquelas informações vai projetar. Então, nós temos pesadelos, nós temos dificuldade de dormir, justamente por causa dessa preparação que antecedeu o nosso sono físico. A mídia televisiva e o chamado Ibope trabalham conosco num processo de sintonia e de afinidade. Aliás, a mídia, ela mostra o que o povo quer ver, ou seja, o que o povo gosta de sintonizar. Então é feita toda uma pesquisa de Ibope para ver os picos de audiência, o que é que o povo está assistindo, o que é que o povo está buscando. E há programas de televisão que são tirados do ar justamente porque não tem Ibope, não criou sintonia. As pessoas não se interessaram por aquele assunto. Daí a importância de nós vigiarmos a todo instante o direcionamento dos nossos pensamentos. Toda brecha de sombra em nossa personalidade, ela retrata uma sombra maior. Então é preciso nós estarmos muito atentos com aquilo que nós estamos projetando, com o nosso foco, com o nosso desejo. Mas até agora nós falamos do processo de sintonia e afinidade aqui da Terra. Mas ao lado de tudo isso, nós que somos espíritas, reconhecemos os processos de sintonia e afinidade com os espíritos desencarnados. As chamadas obsessões, ou a influência dos espíritos em nossas vidas, só acontecem por um processo de sintonia e de afinidade. Nenhum espírito, vejamos bem, nenhum espírito é capaz de influenciar na nossa mente se nós não permitirmos. Não há como o espírito insuflar na nossa vida um desejo que já não seja latente dentro de nós. Não adianta um espírito chegar na minha mente, na nossa mente, e dizer assim: mate fulano de tal. Se nunca passou na nossa cabeça aquela ideia, se nós nunca tivemos vontade de matar aquela pessoa e não temos propensão a isso, para falar de algo mais grave, mas qualquer outra situação, um vício, seja moral ou físico, o espírito não tem condições de interferir se nós não permitirmos. Então é um processo de sintonia e de afinidade. Seja pelas perseguições do passado, espíritos que se vinculam a nós por aquilo que nós fizemos no passado. Porque quando nós falamos de obsessões, nós achamos que somos vítimas, que os obsessores chegaram para nos atormentar. Mas, na verdade, eles que são as vítimas. Nós somos os algozes. Um dia nós realizamos e eles se sentem no direito de nos cobrar. E a divindade permite para o nosso aprendizado e o deles. Mas essa influenciação, ela ocorreu porque este espírito encontrou no nosso psiquismo essa sintonia do passado, pelo erro que nós cometemos, pelo débito que nós temos consciencial com aquele espírito. E por isso ele consegue agir na nossa vida. As atitudes do nosso presente, quando nós incorporamos um vício na nossa vida, podemos adquirir espíritos que estarão conosco, que irão influenciar na nossa vida, nos nossos pensamentos, diante das escolhas que nós fizemos. Então, se começamos a usar uma droga, não tínhamos esse hábito, incorporamos na nossa vida, daí a pouco espíritos que têm aquela mesma proposta, que não estão vinculados a nós de vidas passadas, eles se aproximaram justamente porque encontraram a sintonia e criaram afinidade e agora vão absorver aquelas energias. Então, quando o indivíduo quer parar de usar a droga, além de ter que enfrentar a abstinência,
o corpo físico reclama a droga, também enfrentará a problemática espiritual, que é o desejo de usar, insuflando no encarnado aquele desejo. É uma tormenta. Mas também podemos falar sobre os chamados trabalhos espirituais. Há muita dúvida em torno disso. Muitas pessoas dizem: existe trabalho espiritual, fazer trabalho para fulano, trabalho para ciclano. Isso pega mesmo, o povo quer saber, não é? Os trabalhos espirituais, eles só têm o poder de agir na nossa vida quando nós criamos essa sintonia com os espíritos. Porque é claro, uma pessoa que procura um espírito para lhe pedir algo, e este espírito, na sua consciência, ainda presa às coisas materiais, lhe pede algo em troca, o chamado pagamento, criará ali uma vinculação energética, onde aquele espírito, entre aspas, que foi pago, ele começará a atuar sobre a vida daquele que foi enviado, para quem foi enviado. Mas aquela pessoa a quem o outro quer prejudicar, se ela é uma pessoa idônea, é uma pessoa que está sempre num patamar vibracional elevado, o que é muito difícil nós mantermos. Não há como aquele espírito que foi enviado atuar, porque não criou sintonia. Mas como a maioria de nós temos as nossas dificuldades interiores, temos os nossos pontos fracos, porque os espíritos desencarnados, eles são muito inteligentes. Eles nos acompanham, eles estudam o nosso comportamento, eles veem o nosso ponto fraco e vão agir, vão atuar naquela experiência difícil pela qual nós estamos passando. Então nós atraímos para junto de nós aquilo que nós pensamos ou da forma que nós agimos. E isto, o processo de sintonia e afinidade, vai se estendendo sobre diversas situações da nossa vida. Quando nós temos medo de alguma coisa, é tão natural isso? A pessoa tem medo de algum animal. Vamos dar exemplo, tem medo de cachorro. Então a pessoa está andando na rua e onde passa tem cachorro em cima dela. Ela vai na casa de alguém, está junto de outras pessoas. Se tem cachorro, o cachorro vai primeiro na pessoa que tem medo. Porque o pensamento irradia e cria esse processo de sintonia ao seu derredor. E os animais, como têm uma percepção mais alargada, acabam entrando naquela vibração e se aproxima de nós. Pessoas que sempre têm o mesmo tipo de relacionamento, isso dá-se muito no atendimento fraterno. A pessoa chega e diz assim: ah, meu irmão, eu já passei por 3 namorados, todos eles são alcoólicos. Por que será que nós estamos atraindo pessoas que têm a dificuldade na mesma área? Muitas vezes pode ser pelo compromisso daquele indivíduo, do aprendizado de lidar com pessoas alcoólicas. Mas outras vezes é por causa do pensamento, irradiando, procurando. A pessoa tem medo de ser assaltada. Onde ela vai, ela olha para um lado, olha para o outro. Fica com medo a todo instante que alguém vai chegar para lhe fazer mal. Acaba atraindo para junto de si essas vibrações que estão ao seu entorno. Porque o nosso pensamento é uma antena psíquica que está ligada a todo instante. Então, pensando, conversando ou trabalhando, as forças das nossas ideias, das nossas palavras e dos nossos atos vão alcançando um potencial muito grande, atingindo pessoas encarnadas e espíritos desencarnados, até que atinge a nós pelos processos que se dão nas consequências das nossas escolhas infelizes. Mas os processos de afinidade e sintonia,
eles se dão também positivamente. Que quando nós falamos de afinidade e sintonia, às vezes nós falamos a respeito apenas das questões negativas. Há também essas ligações afetuosas, amorosas, que nos sustentam em nossa caminhada. E para nós demonstrarmos isso, já caminhando para a finalização das nossas atividades, das nossas reflexões, nós queríamos contar uma história real, que as histórias reais, elas nos ensinam muito mais do que as teorias. Essa história, ela foi narrada por Cronin, que foi um grande escritor do passado, que legou muitas histórias. E essa história que nós vamos contar está em um de seus livros chamado Pelos Caminhos de Minha Vida. Eram dois amigos que se estimavam muito. Eles eram religiosos e faziam parte de uma ordem chamada Dominicana. A ordem dominicana é a ordem intelectual da Igreja Católica. É uma das ordens que mais estuda os preceitos do Evangelho, teólogos muito bem formados. E aqueles dois jovens que entraram logo no início da adolescência, que eram muito sintonizados um com o outro, muito afinados os mesmos ideais, juntos trabalhavam nessa ordem. Embora eles fossem muito amigos e tivessem os mesmos ideais, eles eram bem diferentes. Um jovem era muito tímido e o outro tinha muita facilidade na comunicação. Era um jovem arrebatado. Esse jovem extrovertido, ele abraçou uma tarefa dentro da congregação que era de ser o orador da ordem. Era ele quem falava. Era ele quem pregava os grandes sermões dentro da igreja. E o jovem tímido, ele então prestou seus serviços braçais, cuidar da terra, e ajudava aquele que falava, que era extrovertido, na oração. Vibrava sempre por ele. Então o orador era a garganta de ouro que o Senhor Jesus se utilizava para falar. E o outro, tímido, era que dava força para que o Senhor falasse pela garganta de ouro. E aquele orador, aquele jovem da ordem dominicana, tornou-se famoso. Começou a viajar para outras cidades, até que ele recebeu um convite para ser o representante da ordem dominicana na Santa Sé, ou seja, em Roma, no Vaticano. Então o jovem despediu-se do amigo, os dois que eram tão entrelaçados, e partiu, indo agora para Roma representar a sua ordem. Para ele era uma grande honra fazer isto. E foi trabalhar, foi divulgar a mensagem do Evangelho por meio da sua ordem. Até que um dia, esse jovem orador, ele chegou ao momento máximo da sua vida. Ele recebeu um convite para falar no Vaticano. Ele iria falar na grande igreja de São Pedro para o Papa e para todos os clérigos que estivessem presentes, bem como a multidão. Ele ficou tão feliz. O sermão deveria ser em homenagem a São Domingos, o criador da ordem dominicana. Aquele jovem orador sabia de cor a vida de São Domingos. Quantas vezes havia lido, quantas vezes havia falado sobre aquele homem que deixara o grande exemplo. Mas preparou-se ainda mais. Era um dia muito especial. E na hora marcada, no dia aprazado, a catedral estava repleta, uma multidão ali presente, o Papa, o Colégio Pontifício, e tomado de vaidade, ele foi chamado para assumir o púlpito para fazer a sua preleção. Fez os cumprimentos iniciais
E quando ia começar a contar a história de São Domingos, esqueceu-se. Deu aquele famoso branco na mente e ele não se recordava de absolutamente nada. Ele ficou assustado, não sabia o que fazer. A única coisa que ele se lembrou foi que no período da infância havia aprendido com a sua professora que quando nós nos esquecemos de algo que estamos contando e o nosso cérebro já tem registrado, nós devemos voltar ao início, porque o cérebro puxa a informação e nós conseguimos continuar. Isso é muito comum, por exemplo, quando nós estamos fazendo Pai Nosso, Ave Maria, no meio da oração nós esquecemos e não conseguimos continuar. Se nós retornarmos e começarmos de novo, geralmente a mente puxa a informação. E foi justamente o que o orador fez. Ele voltou do início, cumprimentou a todos novamente, fez a introdução, mas a mente não puxou a informação. E agora o desespero foi ainda maior. A única coisa que lhe veio à mente foi simular um desmaio. E o jovem caiu para trás como se estivesse passando mal, e ele foi atendido pelos médicos do Vaticano, foi levado à Câmara de Refazimento da imensa catedral, foi atendido pelos paramédicos, e o evento teve que prosseguir. Naturalmente, outra pessoa assumiu o púlpito e fez o sermão. Mas aquele jovem, que fingia tudo, ao ser levado para os seus aposentos, não cabia em si, com intenso sofrimento. Uma tristeza enorme. Ele não sabia dizer o que havia acontecido, porque ele começou a questionar. Na hora que ele mais precisava, Jesus o havia abandonado. E no passar dos dias, ele começou a definhar. A depressão, a tristeza. Foi quando ele relembrou dos velhos tempos, quando abraçou a vida monacal. E ele, na sua reflexão profunda, entendeu que ele falava sobre Jesus, mas Jesus estava muito distante dele. Ele anunciava alguém que estava muito longe. Uma saudade imensa do amigo que há muito tempo ele não via. E depois de 3 semanas, ele pediu aos seus superiores uma licença, porque iria retornar à sua cidade natal. Foi para a cidade. O prior, o padre da igreja da sua pequenina cidade, resolveu fazer uma missa em sua homenagem. A catedral estava superlotada. Ele adentrou-se com honrarias, os títulos. Foi quando, então, ele, assentado no altar, começou a observar o público e notou que seu amigo não estava presente. Estranho. Há quantos meses eles não se viam e o amigo não estava ali para poder recebê-lo. Ficou pensando sobre aquela situação. Ao terminar a missa, muitos vieram cumprimentá-lo. Ele, curioso, perguntou então ao padre local sobre o seu amigo. E o padre, assustado, lhe disse: Mas não sabes? O teu amigo faleceu. Ele foi tomado de choque. Não havia sido avisado que o amigo havia falecido. Começou a chorar, perguntou onde estava sepultado seu companheiro, o amigo de tantos anos, que então o padre levou até a sepultura, o cemitério que ficava atrás da pequena igreja. Quando chegaram na sepultura, o orador famoso debruçou-se sobre a lápide, chorou amargamente. E quando ele levantou a cabeça e olhou para a lápide, foi tomado de espanto. Foi tomado de espanto porque ele viu ali o nome do seu amigo, o dia e a hora que ele havia falecido. E olhando para o prior assustado, ele disse: Mas não é possível. Ele morreu nesse dia e nesta hora? E o prior disse: Sim, senhor. Fui eu, o padre responsável por lhe dar o último sacramento. E ele me confessou, na hora da morte extrema, ele me confessou que o seu coração estava amargurado, porque aquele era o dia mais feliz da sua vida.
O seu fiel amigo sempre acompanhava a notícia dos jornais escritos à nossa ordem. Ele via o dia e a hora que você ia realizar os sermões. E no dia e na hora dos sermões, às vezes fazia até a conversão do horário, quando havia fuso horário. Ele ajoelhava-se diante do altar da imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, de braços abertos, e orava em seu favor. E ele me disse: hoje, Padre, é o dia mais feliz do meu melhor amigo. Ele vai falar na Catedral do Vaticano. Ele vai falar para o Papa, para os sumos pontífices. E eu não estaria aqui na terra para orar por ele. Foi naquele instante que o orador entendeu que a ponte de ligação, que fazia com que ele tivesse forças para levar a mensagem do Evangelho, era o amigo simples, que no silêncio buscava fortalecê-lo por meio da oração. E aquele notável orador, compreendendo a sua situação, o amor do amigo que havia falecido, neste processo de sintonia e afinidade que havia sido criado entre eles, decidi ficar na cidadezinha pequena para cuidar dos trabalhos braçais e aprender o valor da humildade. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo Associação, ele termina dizendo: procuremos na nossa vida o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude nós refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema da companhia. Sejamos bons, cultivemos o amor, a paz, o perdão dentro do nosso coração e haveremos de nos sintonizar com aqueles de melhor calibre vibracional para seguirmos adiante. Para que, quem sabe, um dia nós possamos afirmar, como Paulo de Tarso um dia disse: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Ou ainda como Madre Teresa de Calcutá: eu sou um lápis nas mãos de Deus, para que ele escreva por meu intermédio aquilo que melhor lhe aprouver. Ou como Chico Xavier: estou à amanuensia dos Espíritos. Portanto, meus amigos, nessa noite de reflexão em torno do Evangelho, nós possamos buscar as nossas melhores sintonias, para que as nossas afinidades elas se estabeleçam, nos ajudando a percorrer a nossa caminhada evolutiva. Nós queríamos agradecer a todos vocês que estão online conosco neste encontro virtual, os amigos queridos que têm acompanhado as nossas palestras, os companheiros do Grupo Espírita Lares Unidos, que nos ofereceram essa oportunidade. Queremos pedir a todos para que possam divulgar, dê o seu like na palestra. O like, nós gostamos sempre de afirmar e dizer, é para que a divulgação se faça. Os recursos midiáticos, YouTube, Facebook, Instagram, quanto mais a pessoa dá o seu like, mais eles entendem que a proposta é positiva e ela se espalha. Ela é divulgada automaticamente para que outras pessoas possam assistir. Aqueles que desejarem também podem se inscrever no canal do Grupo Espírita Lares Unidos para assistir outras palestras como esta, de outros companheiros que com certeza serão convidados pela instituição para, nesses dias de pandemia, fazerem também os seus encontros virtuais. E para nós finalizarmos o nosso encontro, vamos afinar as nossas vibrações com mais alto, já que a sintonia foi buscada no início do nosso trabalho, para que ao terminarmos esse encontro, nós permaneçamos envolvidos
pelas vibrações de paz, de amor, de tranquilidade que aqui podemos sentir. Mestre amado Jesus, nós queríamos expressar nesse instante a nossa gratidão. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade bendita de aprendizado, por este encontro virtual, os recursos tecnológicos que nos são oferecidos, que podem ser utilizados para o bem. Agradecer essa casa, Lares Unidos, que tem realizado o trabalho de divulgação do seu Evangelho à luz da doutrina espírita. A todos os lares aqui representados, nós agradecemos. Os companheiros interligados nas vibrações, na sintonia da paz e da harmonia, desejosos que os benfeitores espirituais trabalhem os recursos em nosso favor, nos fortalecendo, nos auxiliando nas nossas dificuldades interiores, abençoando as nossas vidas, os nossos lares, o nosso trabalho e todas as consciências, Senhor, do mundo inteiro, para que possamos saber passar por essas experiências difíceis, para sairmos delas melhores do que entramos. Muito obrigado, Senhor, e esteja conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos, mais uma vez, pelo carinho de todos vocês. E até uma breve oportunidade, se Deus quiser. Uma boa noite para todos nós.